Oi gente, Nonata do canal Minha Luz Cresce, e hoje eu confesso pra vocês que eu tô um pouquinho nervosa, porque eu não vou contar minhas histórias da adolescência, minha evolução. Eu vou falar sobre o grande sábio do Egito, Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, um dos grandes sábios do Egito, que deu origem a esse livro aqui. Não foi ele que escreveu, até hoje não se sabe quem é o autor, porque naquela época a coisa era tão velada, era tão fechada, que não era escrita, era passada, aqui no livro fala, era passada de boca para ouvido e guardada. E aí, para não se perder no tempo, alguém escreveu o livro. Os grandes sábios e algumas pessoas da igreja, inclusive, deram muita credibilidade e dão hoje mais que nunca, porque são coisas que você pode comprovar facilmente no dia a dia. As 7 leis do universo. E não são leis que nem as leis do homem, que é aplicada de país para país, muda de lugar para lugar. Essa lei universal é como se fosse a própria voz de Deus dizendo: se você fizer isso, vai dar certo. Se você fizer o contrário disso, vai dar errado. E as leis que estão aqui, esse livro aqui é aquele livro que você guarda para a vida toda, porque você vai de vez em quando fazer uma pesquisa. Ah, isso aqui que aconteceu na minha vida é isso aqui. Isso que aconteceu? Ah, foi essa lei aqui que eu apliquei, que deu certo ou que deu errado. Esse livro aqui é apaixonante. Eu confesso que para entender, eu passei o dia inteiro estudando, porque eu entendo a ideia, mas passar essa ideia é inclusive uma forma de eu aprender um pouquinho mais. E se você conseguir captar o que eu vou lhe dizer sobre esse livro, talvez você consiga aplicar melhor do que eu. São 7 leis universais: mentalismo, correspondência, vibração, polaridades, ritmo, causa e efeito e gênero. Hoje eu vou falar só sobre a lei do mentalismo. E eu vou falar sobre cada uma um pouquinho por dia. No que consiste a lei do mentalismo? A lei do mentalismo diz que o todo é mente. O universo é mental. Todo é mente, o universo é mental. Nós estamos dentro da mente do todo. Essa lei fala. Essa lei diz o seguinte, que tudo para existir foi preciso primeiro pensar. Uma cadeira, para existir, você pensou na cadeira, você fez um projeto, você foi criando a cadeira. E assim, todos nós somos criados. Eu, você, a cadeira, a mesa, tudo está na mente do todo. É um princípio, é uma lei muito louca, mas quando você entende, e se você juntar com o que está na Bíblia, a cabeça dá uma explosão. Porque essa lei, ela fala muito mais do que isso. Ela diz que tudo que existe no mundo tem consciência. Um prego tem consciência. Gente, vai para a física quântica essa explicação, que ninguém sabe o que é, nem eu não sei explicar o que é. Mas é que a minha carne aqui, se for olhada no microscópio, tudo acaba na mesma matéria. Tudo tem o mesmo fim. Tanto faz ser o meu corpo, como ser uma mesa, um rack, uma TV. Lá no final tem aquele vácuo quântico, que é como se fosse uma nuvem. Eu entendo que é assim, né? Como se fosse uma nuvem preta, uma nuvem negra. Que significa o quê? Que é o todo, que é Deus. Numa consciência pequenininha, que é a da cabeça do prego, ou numa consciência melhorada como a nossa. O todo é mente. Vamos nos apegar a isso. Então, eu tenho um sonho. Para eu realizar esse sonho, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever sobre ele, eu vou me sentir lá. Eu vou já me ver tendo conquistado esse sonho. E assim, esse sonho vai criando vida. E ele, numa hora ou outra, ele vai existir. Esse é o lado maravilhoso do todo é mente, que tudo é mental, tudo faz parte do que nós pensamos. A parte ruim, doenças psicossomáticas, começa onde? Na mente. Como existem as coisas boas que acontecem a partir do pensamento, da imaginação, da criação, vão existir as coisas ruins também. Essa lei, ela fala inclusive que aqui por cima, aqui no espaço, né, por cima, na atmosfera, existe uma egrégora que guardam bons pensamentos e pensamentos ruins. E que tudo vai acontecendo de acordo com isso. Eu posso ser um imã de coisas boas se eu estiver pensando coisas boas, e eu posso ser um imã de coisas ruins se eu estiver pensando coisas ruins. E que essa coisa que Jung defendia, depois pesquisa quem é Jung, que Jung defendia do consciente coletivo, é uma coisa muito poderosa. Que é por conta desse consciente coletivo que acontecem as guerras. Países que pensam muito em coisas ruins, que são muito briguentos, é lá que acontecem as guerras. Então essa coisa do tudo é mente, a gente precisa ter cuidado,
Mais uma vez, por isso que eu bato tanto na tecla do pensamento, que a gente precisa melhorar os pensamentos. Porque a gente está construindo não só um lugar ruim pra gente, pra eu, Nonata. Eu estou atraindo coisas ruins pra mim, pra minha família, pro meu vizinho, né? De alguma forma eu acabo passando isso para as pessoas. Fácil não é, né? A gente está sempre pensando e falando bobagens, principalmente se a gente assiste, se a gente convive com muitas coisas ruins. E é praticamente também, às vezes é muito difícil, inclusive, neutralizar essas coisas ruins. Mas a lei do mentalismo, ela fala isso, que tudo que existe no mundo é mente. E que é por isso que, como somos parte da mente de Deus, somos Deus também, porque Ele não só nos criou como Ele é tudo que existe, é uma consciência única, um pouco mais evoluída, menos evoluída. O que vai modificar de mim para um prego é a consciência, mas todo mundo, tudo tem consciência. E gente, é tão fácil ver isso, não é fácil ver a consciência do prego, tá? Mas é fácil ver a consciência dos bichos, um golfinho, os animais, eles estão tão mais perto de Deus. Infelizmente, não era para ser assim, né? Nós, como seres pensantes, éramos para estar mais próximos, mas como a gente pensa demais e a gente absorve demais o que querem que a gente absorva, a gente acaba se distanciando. Mas os bichos, eles não se destroem por nada, né? Eles só se destroem quando eles realmente precisam comer. Eu vi uma reportagem de eu acho que era um urso panda, que ele estava se alimentando de umas coisas lá e não estava dando certo, faltava um dedo. E a pata dele começou a nascer. Olha só o poder da natureza, o poder como os bichos estão mais aproximados da criação. E Jung fala desse consciente coletivo, como é que funciona. O gorila que aprendeu aqui a falar, ele vai estar dando a possibilidade do gorila lá da Índia, do Egito, de falar também. Vai estar no consciente coletivo dos gorilas, que alguém já aprendeu a falar e eles vão começar a falar. E foi assim que o mundo foi sendo criado. Foi assim que o mundo foi se desenvolvendo, com essa consciência coletiva que se espalha. Não sei se você conseguiu entender a mensagem, que o todo é mente. Quem é o todo? É Deus. Deus é mente. Nós estamos na mente de Deus. Nós somos Deus, sim, micro-Deus, né? Porque o Deus enorme, criador, é esse que fez tudo que há. Mas nós também temos a essência dele, com poderes que ele tem. A gente só não consegue usar como o urso panda, como o golfinho, o gato que sente quando a gente está triste, quando uma pessoa não é legal. A gente só não está adaptada a usar nossos instintos, todos os nossos sentidos, né? A gente usa só os sentidos que disseram que nós temos. Mas tem muitos outros sentidos que a gente precisa colocar em prática. E essa é a lei do mentalismo, e depois eu vou falar da lei da correspondência. Só para você ter um gostinho, o que está em cima é como o que está embaixo. A lei da correspondência fala. E essa vai ser a minha próxima explicação. Espero que você tenha entendido alguma coisa, que tenha gostado. Faz perguntas e tem aulas imensas. Tem aulas de 1 hora, de 3 horas, com a professora Lúcia Helena, filósofa da Nova Acrópole, canal Nova Acrópole Lúcia Helena. Porque quem estuda as leis do universo são filósofos. As leis do universo é uma filosofia de vida. Não é uma religião, não está ligada a religiões, mas é uma filosofia de vida. E no decorrer dessas explicações básicas que eu vou dar, você vai entender que são coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e que são muito legais. O todo é mente, tudo é mental, tudo para existir precisa ser pensado, sentido, e é verdade. Eu fico pensando assim, puxa vida, quem diria que algum dia eu iria reformar, fazer minha casa do jeito que eu sonhei? Tudo começou com pequenos planos, só não se concretizou mais rápido, porque infelizmente nós, seres humanos, a gente está tão acostumado na negatividade que a gente cria uma resistência para o que é bom, e o que é ruim a gente muitas vezes atrai mais rápido porque a gente acredita muito no mal, a gente vê muito mal. As pessoas sempre, quando eu falo sobre isso do mentalismo, que eu atraio coisas que eu quero e também coisas que eu não quero, as pessoas dizem assim, por que não ganha na Mega Sena, na Loto? É sempre o que as pessoas perguntam. Aí eu respondo, porque eu nunca consegui nem sequer decidir o que eu faria com o dinheiro da Loto. Eu considero uma coisa tão improvável que eu não consigo imaginar o que eu faria com tanto dinheiro. Eu não consigo sentir, entendeu? A sensação, ganhei, o bloqueio ainda existe para sentir isso. Por quê? Porque fui acostumada, cresci acreditando que para ter dinheiro tem que suar muito, tem que trabalhar muito. Agora, quando eu penso em assalto, ixi, a cidade cheia de ladrão. Ave Maria,
Se não tomar cuidado, você é assaltado ainda hoje. Eu sinto medo, tenho aquela sensação horrível do assalto acontecendo, aí a coisa vai e se concretiza mais rápido. Mas Hermes Trismegisto, 3 vezes iniciado, 3 vezes sábio, que, gente, Hermes Trismegisto, ele foi só um dos professores de Moisés, inclusive. Ele fala que tudo acaba se concretizando. Muitas coisas que você pensa, que você deseja, acabam se concretizando com o tempo. As coisas vão acontecer de qualquer maneira. E muitas coisas acontecem mesmo. Eu tenho vivenciado isso. Vai diferenciar as coisas. A rapidez é a nossa resistência. E ainda bem que as coisas, a gente ainda não está pronto, seres humanos negativos, criados nesse pensamento da sociedade, né, polarizado, muito bem, muito mal. A gente ainda não está pronto para pensar e criar. Porque já pensou? Eu penso no acidente, pá, acontece um acidente. Eu penso numa coisa boa, pá, coisa boa. O mundo ia ser um verdadeiro caos. Eu espero que você tenha entendido, que você não fique pensando que eu tô muito doidona, porque tá aqui no livro e tem muita gente boa, muito filósofo bom, que fala, que usa o caibalho pra vida. Que dizem, se eu fosse pra uma ilha deserta, eu levaria o caibalho. Porque a cada problema eu iria achar a solução lendo as leis do universo. Espero que você tenha gostado. Beijo, se inscreve no canal.